Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Ouvintes da Rádio Fraternidade, nós vamos apresentar agora a conferência do expositor Jorge Alberto Elarrá Canto, proferida na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no domingo dia 13 de abril de 2014, durante realização do 4º Congresso Espírita Brasileiro, promovido pela FEB, Federação Espírita Brasileira, nas comemorações dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Tema abordado por Jorge Alberto Elarrá Canto: Não separeis o que Deus juntou, laços de família. A conferência seguinte, Não separeis o que Deus juntou, laços de família, será oferecida por Jorge Alberto Elarrá Canto. Natural do Amapá, o conferencista é engenheiro eletrônico, mestre em administração, analista de pesquisas estatísticas do IBGE, professor universitário. Espírita desde 1980, é também secretário da Federação Espírita de Rondônia. Aos amigos que estão chegando nesta manhã, esclarecemos que os ouvintes poderão anotar perguntas direcionadas aos conferencistas. É muito importante que as perguntas sejam escritas com letra legível e comecem com o nome do expositor a quem estão sendo dirigidas. As perguntas serão coletadas pelos auxiliares que se encontram nos corredores. Agora nós vamos passar para a palestra do nosso querido irmão Jorge Alberto Elarrá Canto. Bom dia para todos. É sempre um prazer imensamente grande retornar a Campo Grande, rever os amigos, os companheiros de longas datas e os novos companheiros de jornada. Seria muito difícil que um tema tão atual e tão presente nas nossas vidas não fizesse parte da seleção de temas que Allan Kardec escolheu para tratar entre as páginas da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Evidentemente, a questão da relação conjugal, da relação a dois, não poderia ter passado despercebida pelo codificador, que utilizou-se do capítulo 22 de sua obra para debruçar-se sobre algumas questões acerca, não especificamente do casamento em si, mas de maneira mais efetiva sobre a questão da separação, da dissolução do casamento e a ótica da doutrina espírita com relação a esse fenômeno. Mas para que se possa fazer uma análise mais precisa sobre a questão da separação e da possibilidade da dissolução do casamento, é importante que nós façamos uma apreciação mais efetiva do que é que a doutrina espírita apresenta como sendo a questão do casamento em si. E segundo aquilo que as diversas obras espíritas analisam, e sintetizada no livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, no seu capítulo 33, é possível perceber que os casamentos eles se classificam basicamente em dois grupos. Um tipo de casamento seriam aqueles que são casamentos firmados no presente, ou seja, eles não possuem um ascendente espiritual. As relações conjugais surgem nesta existência. Aqueles que se vinculam porque se conhecem nessa existência e nascem os vínculos, portanto, na atual existência, sem que haja necessariamente um planejamento para aquele indivíduo nesta etapa que nós nos encontramos. Esses casamentos são razoavelmente abundantes na Terra e são tanto mais abundantes
quanto mais primitivo é o espírito, quanto mais alinhado com os interesses materiais nós nos encontramos. E há um segundo grupo de casamentos, também bastante numeroso na Terra, que são os casamentos que possuem um ascendente espiritual, aqueles que nascem em função de conhecimentos anteriores dos cônjuges. Esses que possuem um conhecimento anterior podem ser subdivididos em 3 grupos. O primeiro deles é o grupo das almas afins. São aqueles que renascem e que se vinculam na atual existência como cônjuges, por já serem almas afins de outras existências, se reencontram para darem prosseguimento no processo de afinidade que já iniciaram o seu desenvolvimento em outras existências. E existe um segundo grupo, mais numeroso do que esse, que são os chamados casamentos provacionais. Na Terra, os chamados casamentos provacionais são bastante numerosos, que são aqueles nos quais as almas se encontram, não porque elas tenham vínculos de profunda afinidade positiva no passado, mas elas se vinculam porque de alguma forma elas têm laços de magnetismo que as atrai umas às outras. Não necessariamente uma história plenamente feliz, mas uma história às vezes contraditória, de amor e de machucamento, e que nas existências posteriores, quando a gente encontra o outro, a gente acaba se sentindo atraído, e mesmo reconhecendo que o outro tem defeitos, a gente até se aproxima e acaba casando. Quando se descobre, nós já casamos. E aí vamos descobrir que a pessoa não era exatamente aquilo que a gente gostaria. Às vezes no namoro a gente já tem um sinal assim desses casamentos chamados provacionais. É aqueles em que a moça diz assim: nossa, mas meu namorado é tão maravilhoso, olha, ele me protege tanto, ele é tão protetor. Ontem nós fomos numa boate, um rapaz mexeu comigo, ele avançou no rapaz, quebrou ele todinho. Achei aquilo lindo. Então a gente não consegue ter uma noção mais exata do que está acontecendo. Então os casamentos provacionais costumam ter esse sinalizador. E existe um terceiro tipo de casamento que possui um ascendente espiritual, que são os casamentos sacrificiais, também bastante numerosos. São aqueles nos quais uma alma já se levantou e vem em socorro daquela que ficou para trás. Então são frequentemente mulheres, mais abundante as mulheres, em regime de sacrifício, buscando resgatar o companheiro que ficou na retaguarda, que junta, que pega, e ele é alcoólatra, e ela vai, socorre, leva para casa, dá banho, e os vizinhos não entendem. Meu Deus, mas por que isso? Mas é, de certa maneira, algo dentro de nós que clama no sentido de nós nos vincularmos a essas pessoas como proposta de amor. Assim, portanto, os casamentos que têm um ascendente espiritual podem ser os provacionais, que são os que têm dificuldade de ambos os lados, os casamentos de afinidade, que são aqueles casamentos que os dois já estão num patamar de sintonia, e os casamentos provacionais, quando um está de pé e está em socorro do companheiro que ficou para trás. Essa leitura ela é importante para que a gente possa se debruçar mais especificamente sobre os detalhes que a doutrina espírita nos coloca com relação à questão da possibilidade da chamada separação. As dificuldades começam a surgir, no dizer das obras espíritas, quando, apesar de nós realizarmos um casamento, nós não termos sonhos comuns. É muito importante que quando a gente casa com alguém, que os sonhos sejam comuns. Eu não posso estar casado tendo o sonho A e o marido ou a esposa ter o sonho B, em que ela diz assim: olha aí, ele comprou um barco, aí ele vai pescar. Então o sonho é só dele, ou o sonho é só dela. Agora ela vai fazer faculdade. Então os sonhos eles têm que ser juntos. Porque se a gente não sonha junto com o outro, não existe a cumplicidade necessária para que a gente consiga garantir a harmonia dentro do nosso lar. Daí o esforço que nós temos que fazer para garantir a sequência dessa jornada, de nós buscarmos sonhos comuns, aproximarmos-nos para que a gente consiga fazer isso. Um segundo ponto apresentado nas obras, que às vezes dá indícios de que a gente pode vir a ter problema,
São alguns conceitos que nós temos. A gente casa e diz assim: eu vou casar com fulano e fulano vai me fazer muito feliz. Erro. Eu vou falar que uma coisa não é nenhuma praga, mas eu vou deixar um recado. Aqueles que se casam para serem felizes terão grande chance de não serem felizes. Aqueles que se casam para fazer o outro feliz, eles terão grande chance de serem felizes. Então, às vezes, a gente deposita a nossa felicidade na mão do outro. Eu quero que o outro me faça feliz. O outro é o responsável pela minha felicidade. Eu sou muito infeliz porque fulano não me faz feliz, ou fulana não me faz feliz. Todas as vezes que nós transferimos a responsabilidade da nossa felicidade para a mão do outro, nós nos tornamos infelizes. E aí, Haroldo, a Cabala diz que os seres humanos se dividem em dois tipos: os reis e os escravos. Quem são os reis? Os reis são aqueles que mandam, que determinam e que decidem. Ninguém manda no rei. Por quê? Porque a vontade é dele. Ele tem livre-arbítrio e ele decide o que faz. E se alguma coisa deu errada, a responsabilidade é dele. E quem são os escravos? Os escravos são os que estão sujeitos aos seus senhores. Eles não decidem nada. Os seus senhores é que decidem por eles, e quando alguma coisa dá errado, eles dizem: a culpa é dele, porque foi ele que me mandou fazer. E nós nos dividimos psicologicamente nesses dois grupos: ou somos senhores ou somos escravos. Quando a gente transfere muito a responsabilidade para os outros, nós ainda estamos lá embaixo. Nós somos escravos espirituais que transferimos sistematicamente a responsabilidade para quem está à nossa volta pela nossa própria infelicidade. E se nós somos reis, o rei o que faz? O rei é o que assume o timão de sua vida e assume que a responsabilidade de todas as coisas é dele. E lembremos que Jesus dizia que a gente deveria procurar o reino de Deus para sermos o rei nesse castelo, nesse reino. Então, a busca da felicidade para si mesmo a partir do outro é também um grave problema. E Joana de Ângeles, no livro Sol da Esperança e no livro Celeiro de Bênçãos, traça um conjunto de itens que são apresentados como sendo os sinais de problemas que nós podemos ter nos nossos lares. Quando, por algum motivo, a gente tem um problema doméstico e a gente não se dá conta de que isso pode ser um desajuste da harmonia matrimonial, a gente passa despercebido pelo que está acontecendo. Então, Joana de Ângeles, ela cita nessas obras alguns itens que são inúmeros. Vou citar só alguns aqui, para que ninguém grite bingo, mas vou citar alguns desses itens. Um deles é o silêncio injustificável dos cônjuges quando estão juntos. Quando a televisão apaga, eles não sabem o que conversar, porque eles não têm um assunto para tratar, porque qualquer assunto vai ser motivo de discussão. Então, esse é um indicativo. Segundo indicativo, desinteresse pelo problema do outro. Quando um traz um problema, o outro não se interessa, até ridiculariza o problema que o outro traz. Bem, você lembra? Você falou para eu não emprestar o dinheiro para fulano, que fulano não ia devolver? Pois é, você estava certa, ele não pagou. E ela, cheia de amor, disse: bem feito, eu te falei. Então, esse desinteresse pelo problema do outro acaba distanciando, vai esfriando a relação. Então, nessa sequência de tópicos que Joana de Ângeles fala, ela conta também de um aborrecimento súbito que nos acontece quando entramos no lar. Nós estamos até bem no trabalho, mas quando você chega em casa, que você entra na porta, parece que vem um trem e a pessoa já muda de humor, não aconteceu nada, não viu ninguém. Só dela chegar em casa, ela já está irritada. O que é isso? Nós que conhecemos sobre a lei dos fluidos e das entidades que convivem e gostam de conviver em ambientes conturbados, sabemos a importância da gente manter a vigilância e a harmonia da oração em casa para proteger o ambiente doméstico das entidades que podem se nutrir das discussões.
Então a gente acaba entrando naquele ambiente viciado que pode produzir em nós essa sensação de sabor, de desgosto, de desinteresse. E aí Joana vai discorrendo sobre várias coisas. Há, por exemplo, um momento em que ela diz assim, que um dos sinais é que quando estamos nas rodas dos amigos, que o outro emite uma opinião, a gente sempre menospreza a opinião do outro. Está todo mundo comentando sobre um assunto, quando o cônjuge vai emitir um parecer, vai falar besteira, vai falar besteira, vai falar besteira. Você perdeu o dom de ter prazer na convivência do outro. E o que alimenta o amor é a admiração. E se nós, por algum motivo, perdemos a admiração pelo outro, a relação começa a periclitar. Ela começa a ficar numa situação difícil. Nós passamos a ter dificuldades para conviver, para dividir as nossas vidas, exatamente porque os sinais eles estão sendo dados, as sinalizações de que as coisas não estão bem estão acontecendo. E nós precisamos nos mover. Porque a relação mal cuidada, ela é como se fosse uma relação que enferma, ela está enferma. E a gente precisa tratar essa relação antes que ela se agrave e piore significativamente. Dentro dessa perspectiva, portanto, a dinâmica do processo de reerguimento da relação conjugal, ela precisa ser cuidada sistematicamente. A gente não deve entrar naquele esquema típico nosso das vinganças surdas, né? Me fez, pois agora também eu vou fazer. Então aí, vamos ver em quem dói mais. Aí vai e faz, aí também eu vou fazer também para você. E essas vingançazinhas tolas, elas acabam produzindo uma série de machucamentos que vão esfriando a relação e podem nos conduzir a uma sensação de que a nossa relação conjugal, ela não tem mais conserto. Nesse sentido, é importante que a gente analise, segundo aquilo que as obras espíritas propõem, duas classes fundamentais de processo de separação conjugal. Uma delas são as que têm causas agudas e a outras são as que têm causas difusas. Às vezes a pessoa diz assim, eu acho que eu vou separar. Aí se você vai separar por quê? O que foi que eu vi? Não sei também, eu não sei. Mas eu vou separar, mas o que foi que eu vi? Não sei. Mas, quer dizer, nem eu sei o que eu não sei, né? Resultado, nessas circunstâncias, dessas causas difusas, amorfas, estranhas, é muito perigoso nós abraçarmos essa solução, porque o que mais pode estar acontecendo é um processo de machucamento recíproco, em que um amor pode estar sepultado debaixo de feridas, de mágoas, e com grandes chances de serem tratadas. Existem outras situações distintas, que são as das causas agudas, quando você nitidamente percebe com clareza a causa forte e decisiva que aponta para você, que você acha que deva realizar um trabalho nessa direção de buscar a separação do companheiro. Nesses casos, a doutrina espírita comparece nos ajudando significativamente, nos falando que, apesar de toda essa dinâmica que a gente tem psicológica, é importante lembrarmos que há entre nós vínculos espirituais e compromissos espirituais que a gente precisa estar lembrado. Se por um lado nós temos o nosso livre-arbítrio e a capacidade de bem decidir sobre as nossas vidas, no reverso da medalha nós temos a necessidade de cumprirmos com as determinações espirituais que nós intimamente sabemos dentro das nossas almas que são as melhores opções para nós. E é esse diálogo entre esses dois pratos da balança que precisam ser profundamente considerados dentro das nossas decisões. Porque nós sabemos que as vinculações espirituais, quando nós temos um compromisso do passado e essa pessoa nos chega, tem alguma razão, tem alguma causa. Existe alguma causa para que isso tenha se justificado. Não houve um cochilo, Deus cochilou e eu casei com a pessoa que não devia. Não, se a gente realizou um casamento com alguém,
Das duas, uma, ou alguém que a gente conheceu no hoje e decidiu por seguir com essa pessoa, ou seja, não tem ascendente espiritual, ou tem um ascendente espiritual, ou seja, já estava uma programação feita. Se havia uma programação feita, era sinal de que, apesar de todas as nossas percepções, aquela nos parece ser a melhor de todas, para que a gente consiga fazer o nosso processo de educação interior. Nós temos muito o que aprender nessa relação com o outro, vai nos ser benéfico. Agora, se o relacionamento ele nasceu do agora, alguns de nós poderíamos dizer assim, mas se nasceu agora, então não tenho compromisso nenhum, né? Tomara que seja, que é para eu poder me sair sem compromisso. Só que é verdade, na porta de entrada ele era material, mas na porta de saída ele não pode não ser mais. Porque imaginemos que a gente conhece alguém do hoje, não era do passado, mas vive uma relação tão doentia, tão violenta, um colocando cada vez mais arsênico na comida do outro para ver se mata o companheiro, aquela loucura, sabe, e violências sucessivas. Aí você diz, não, eu vou me separar. Mas quanto de mágoa, quanto de feridas, quanto de ódios está contido nessa relação, que em princípio ela era do presente. Então ela nasceu do presente, mas o que vai deixar de feridas precisa ser cuidado. Então não é porque de repente a relação nasceu no hoje que isso nos desobriga espiritualmente. Em suma, tanto faz ela ser do presente como do passado, nós temos que olhar com bastante atenção como é que a gente vai tratar essa questão para as nossas vidas. E nesse sentido a doutrina espírita vem nos dizer que os laços conjugais, eles não são indissolúveis. Eles não são indissolúveis. No livro dos Espíritos, na questão 940 e 940A, nós vemos com bastante nitidez as discussões sobre essa questão das relações que são por ligações que não são as mais adequadas para a nossa convivência. E depois, no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai distender isso, abordando a questão da separação entre os casais. E aí, Emmanuel, em nosso socorro, apresenta algumas frases que podem nos ajudar nesse sentido. Emmanuel, por exemplo, no livro O Encontro Marcado, diz o seguinte, que as separações são decisões lamentáveis, embora às vezes justas. Então, se elas são lamentáveis, embora às vezes justas, significam que elas são sempre lamentáveis, ou seja, elas são sempre indesejáveis. Por que são indesejáveis? Porque até onde a doutrina espírita está codificada e até onde já se escreveu, não existe nenhuma obra doutrinária que sustente que o casamento ele tenha prazo de validade, ou seja, fulano nasceu para ficar 10 anos casado, aí ele está programado de separar, aí vai casar com esse outro, não há uma programação prévia de separação. Por quê? Porque o planejamento espiritual ele não é o nosso destino, o planejamento espiritual não é aquilo que vai acontecer conosco. O planejamento é o que de melhor pode nos acontecer para que sejamos mais felizes. Por essa razão, ele não contém traços de erro, ele não contém as peças que nós poderemos tropeçar, não temos. Ele tem só aquilo de melhor, bom para você é casar com fulano, e bom para você será ter esses filhos, e bom para você será você exercer tal profissão em tal local. Isso é o que é melhor, e nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Agora, evidentemente, no curso da jornada, cada um de nós, pelas limitações que tem o livre-arbítrio de fazer a opção pela continuidade ou não das suas relações conjugais. Sendo que, conforme diz Emmanuel, ela será sempre lamentável, ou seja, ela vai ser sempre uma pena. Por quê? Porque é sinal de que um processo de caminhar junto, de alguma forma, fracassou. Isso não é o fim do mundo, mas é um indicativo de que, de alguma forma, a gente não executou plenamente aquilo que poderia ser feito. Às vezes, até, a gente, por imaturidade, casa jovem demais até com a pessoa que nem era. E depois você acaba não conseguindo manter essa relação, acaba rompendo esse relacionamento, para encontrar lá na frente alguém que efetivamente seria aquele que estava programado, mas que a gente se antecipou um pouco na história.
Então, o que diz Emmanuel? Ela é uma decisão lamentável, embora às vezes justa. Justa por quê? Porque, segundo o próprio Emmanuel, existem condições em que ele se justifica. Haverá circunstâncias nas quais, para os indivíduos, seria apresentado como mal menor uma separação do que a permanência disso, até para que coisas graves pudessem acontecer. Na mesma toada, Emmanuel, no livro Na Era do Espírito, faz uma segunda consideração, dizendo que nós não podemos aceitar a criminalidade em nome do amor. Quer dizer, se você está dentro de uma relação conjugal, em que para permanecer nela, o crime se estabelece, ou está em vias de se estabelecer, faz sentido que a gente permaneça numa relação desse tipo, assistindo o crime, favorecendo o crime, permitindo que ele se faça, quando a própria legislação aponta que ele não possa prosseguir dessa maneira. Então, quando Emmanuel apresenta isso, ele sinaliza para nós um outro detalhe. Como que nós podemos fazer dentro dessas circunstâncias? De que maneira a gente deve agir? Então, quando a gente aprecia as nossas relações conjugais e identificamos nela o crime, a violência desmedida e circunstâncias tais que você percebe que está destruindo as pessoas, destruindo os indivíduos, aí as causas são claras e objetivas, existe um sinalizador com relação a esse particular. E Emmanuel, dentro dessa dinâmica, nos ajudando nesse sentido, coloca na mesma mensagem, no livro Na Era do Espírito, uma outra frase em sequência a essa, que diz que quando elas se apresentam, as separações, elas são quase sempre moratórias de dívidas. Moratórias de dívidas em que sentido? Das dívidas que nós temos, e tem muita gente que fica apavorado, porque diz, meu Deus, vou encontrar com o homem de novo. Não. Eu faço qualquer coisa para não reencontrar com ele, porque a pessoa diz assim, olha, eu separei dele para não vê-lo mais, e se eu tiver que reencontrar, Jesus. Então, há uma estratégia para reduzir a probabilidade do reencontro. A estratégia para reduzir a probabilidade do reencontro é o perdão, porque se a gente separa com mágoa, com o peso no coração, a chance de reencontrar aumenta. Então, quando a gente assim, eu quero marcar um encontro com alguém na próxima existência, odeie, porque a chance do reencontro vai aumentar. E se a gente não quer reencontrar, perdoe, ame. Amando, a pessoa vem para próximo de nós, numa condição diferente. E se a gente tem mágoa de alguém, perdoe, porque perdoando a gente desata o laço, e ele segue para lá e a gente segue para cá. Existe um equívoco muito grande, que a gente até ouve em palestras espíritas ser dito, em que a pessoa diz, porque fulano deve para fulano. E gente, isso não é doutrinário. Na doutrina espírita, ninguém deve para ninguém. Ninguém deve para ninguém. Peguem o capítulo 14 do livro Ação e Reação de André Luiz. Lá diz, ninguém deve para ninguém. Se devemos, é para a lei e para nós mesmos. Então, quando a gente comete um mal, o mal não está na minha relação com ele. Eu fiz um mal a você, então o problema está com você. Não, o problema está em mim. Eu é que sou o lesado. Eu é que carrego em mim. E se eu guardo mágoa do outro, o vínculo se estabelece, a chance do reencontro aumenta. Mas se eu perdoo essa pessoa, o problema que está dentro dele, ele vai resolver, sei lá com quem. Não precisa mais ser necessariamente comigo. A gente vai estar liberado. A chave da felicidade, ela está na nossa mão. Se a gente perdoar, a gente se liberta dessa questão. Tem vezes que a gente se liberta tão bem, mas tão bem do outro, a gente perdoa tão bem perdoado, que a gente passa até a amar essa pessoa. E daí diz assim, não, faz o seguinte, manda ele para mim de novo.
São os casamentos sacrificiais que a gente não consegue entender. Mas ele fez tanto, mas eu quero ele comigo. Vejam o caso da mãe do André Luiz, no livro Nosso Lar. O marido aprontou tanto e ela diz: não, mas eu quero que ele venha como meu filho. Agora ela quer ele como filho, né? Ela vai dar um jeitinho nele. Então, nessa dinâmica, Emmanuel diz que são quase sempre moratórias de dívidas. Por que moratórias? Porque a gente vai acabar empurrando com a barriga para frente questões que poderiam ser resolvidas agora. Então vai ter uma moratória. Você poderia liquidar uma fatura agora, você está dizendo: não, vamos deixar a dívida aqui e resolver lá na frente. Mas é importante que a frase diz assim: quase sempre. Esse é o mais consolador. Significa dizer que nem sempre serão moratórias. E quando é que elas vão acontecer? Emmanuel, no livro da Esperança, no capítulo 76, dá a dica. Diz ele: quando a consciência se nos aflige na tentativa de nos afastarmos, é sinal de que a dívida permanece. Que esse seja o nosso sinal. Ou seja, eu estou desejoso de não estar mais com alguém, então eu indago a mim mesmo: eu já fiz tudo o que eu poderia ter feito? Eu já abri o baú de amor que eu tenho dentro de mim e eu já realizei tudo o que eu poderia fazer no sentido de socorrer esse alguém? Se a resposta for sim, muito bem. Mas se a gente analisar e disser: não, eu ainda falta fazer aquilo, e aí a gente vai realizar aquilo, para que a consciência não nos acuse. Porque, segundo a doutrina espírita, o que nos cobra não são os juízes externos, é a própria consciência. Se a nossa consciência nos absolver, é um indicativo bom. Se ela nos acusa, melhor permanecer. Se ela nos libera, olhemos bem se não estamos mentindo para nós mesmos. Porque às vezes eu já fiz tudo o que eu podia, a gente sabe que não fez. Então não nos enganemos para depois não sermos cobrados por nós mesmos, por descobrirmos que nós não fizemos todo o bem que a gente poderia fazer. Joana de Ângeles, analisando a questão dos envolvimentos que nós temos e que nos impulsionam na direção da separação conjugal, dá algumas dicas para nós na mensagem Sexo e Obsessão, dizendo o seguinte: que as nossas relações, quando elas são muito sexualizadas, que a gente desconfie delas. Se elas têm um clamor sexual muito forte, que a gente desconfie. Porque há muitos de nós que acabamos descobrindo pessoas que podem ser: a minha alma gêmea e tal, mas já estou comprometido com alguém. No livro Depois da Vida, de Divaldo Franco, há uma colocação lá de uma mensagem de uma entidade que diz o seguinte: que quando o amor nos chega e nós já estamos comprometidos, é sinal de prova para os três. Prova amarga, mas que a gente precisa saber trabalhar. Então, às vezes, essas paixões enlouquecedoras, elas acabam nos atrapalhando. Diz o Alberto Almeida que a gente tem que tomar cuidado com a paixão, porque paixão é isso mesmo, é paixão, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E isso é o Alberto que diz. Então tem que tomar cuidado com essas coisas. E nesse particular, Joana de Ângeles deixa alguns recados para nós. O primeiro deles é que, se você está vivendo esse conflito, essa coisa enlouquecedora de achar que descobriu alguém que pode vir a ser a grande completude daquilo que lhe falta, que a primeira coisa que você faça é se aconselhar com quem passou por isso, para ouvir de quem passou se isso será bom ou não. Aconselhe-se com quem passou. Segundo recado de Joana, que a gente faça um esforço para deter o nosso passo quando a gente perceber que a gente está caminhando. Você já caminhou 10 passos? Não vá mais. Porque às vezes dizem: eu já fiz tanta besteira, agora eu vou acabar de terminar a besteira que eu fiz. Então, às vezes a gente já foi até um caminho, volta. Não tenha aquela visão que a gente teve da teologia clássica, de eu já errei, já estou no inferno mesmo, então agora vai por um, vai por todos. Então a gente pode retornar
e refazer o nosso caminho. Então Joana propõe que quando a gente descubra isso, que nós façamos um esforço para retomar o caminho, para voltar, para reconstruir aquilo que a gente de certa maneira destruiu, e ficando sempre atento para a questão dos apelos sexuais que a vida nos oferece. E nessa tentativa de reconstrução das nossas questões, Emmanuel nos dá 3 conselhos que a gente deve procurar fazer na busca da cicatrização das possíveis feridas, quando a gente analisa e diz: eu quero permanecer com fulano, eu vou investir nessa relação. Primeira regra, que a gente procure na relação com o outro reconquistar o companheiro. O outro não casou para ser infeliz, que nem nós. Eu particularmente não conheço ninguém que tenha casado assim: eu quero ser muito infeliz, gente, eu quero sofrer. Todo mundo casou para ser feliz. O outro que está do seu lado também quer ser amado, quer ser feliz, quer ser cuidado. Vou dar uma dica para os homens. As mulheres querem dos homens 2 coisas: atenção e proteção. Só isso. Atenção e proteção. O que é atenção? Atenção é prestar atenção nela mesmo, porque você está prestando atenção, é prestar atenção. E proteção é cuidar dela, ela se sentir protegida. O pessoal fala muito assim: a mulher adora homem de farda, mas por quê? Porque o militar dá aquela sensação de proteção, que ele vai proteger, é o herói. Vocês podem ver que em todo filme, quando o mocinho salva a mocinha de um perigo, ela imediatamente se apaixona. Por quê? Porque é atenção e proteção. E o homem quer o que da mulher? 2 coisas: cumplicidade e cuidado. O que é cumplicidade? É ela acompanhar ele nas loucuras que ele faz. Cumplicidade. E a segunda é cuidado. O homem adora ser cuidado. Chegar bem, olha, toma, olha, adora ser cuidado. Então, tecnicamente parece ser muito fácil, mas na prática é um pouco mais difícil, porque nós somos aquela questão que o Décio estava lembrando: nós somos sombra e luz, e essa sombra e luz nos atrapalha demais, porque a gente, quando ama alguém, casa com a parte boa e com a parte ruim, né? Quer dizer, todo filé tem uma ponta de osso, e a gente vai com a ponta de osso. Uns têm uma ponta de osso maior, outro menor, mas nós não vamos encontrar uma pessoa que efetivamente seja plenamente perfeita. Então, a primeira regra que Emmanuel propõe nesses processos de tentativa de resgate é a chamada reconquista. É reconquistar o outro, é procurar o outro. Nisso, as estratégias mais eficazes são aquelas que não são com palavras. Chegar, abrir a porta: bem, é o seguinte, a partir de hoje vai ser diferente. A gente demonstra com atos, com as coisas, o que é feito convence muito mais do que o que é dito. A maneira como se cuida, a maneira como se fala, a maneira como se trata é muito mais eficaz do que palavras. Chegar em casa: tenho aqui uma poesia para ler para você, vou ler uma poesia, pronto, acabou, está resolvido. Não funciona por aí, mas é o cuidar do outro. Então essa é a primeira estratégia que nós devemos trabalhar, a questão da reconquista. Segunda estratégia que nós devemos buscar é a chamada ressignificação. Ressignificar significa olhar para o outro com um olhar espiritual. Como funciona isso? Às vezes você tem uma pessoa com quem convive e que você olha assim: oh meu Deus do céu, mas é uma cruz que eu carrego. Quando o pobrezinho vai para o trabalho de manhã cedo, aí ela diz: vai com Deus, mas ela quer que ele vá mesmo com Deus, que ele não volte mais. Vai com Deus. Aí meio-dia ele volta para almoçar: ai meu Deus, não foi ainda. Então a gente precisa ressignificar isso.
Ao invés de identificar o outro como se o outro fosse uma cruz, um peso, um karma, ai meu Deus, o dia que esse homem sair da minha vida vai ser o melhor dia, vou fazer uma festa. Nós temos que ressignificar. O que é ressignificar? Olhar o outro com um olhar espiritual, olhar para ele e dizer: você é a minha chance de me resolver espiritualmente. Se eu conseguir cuidar de você, eu vou me resolver. Porque às vezes a gente reclama tanto do companheiro, mas ele nos fez tanto bem, ele tirou um pouco do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa mesquinhez. A gente aprende. Quando a gente é solteiro, a gente tem aquele cuidado, antigamente, né? Cuidado com CD, meu Deus, era aquele cuidado com os CDs. Aí quando você tem o primeiro filho, que ele masca seus CD todinho, arranha no chão, você vai aprendendo a ter desapego dos bens terrenos. Então é um exercício que você vai fazendo. O cônjuge é a mesma coisa, ele nos ensina a não sermos tão egoístas, tão mesquinhos. A gente aprende a ser melhores. O que seria de nós se não tivéssemos pessoas que apontam nossos erros, que nos criticam, para que a gente cresça? Então aí é a nossa oportunidade de olharmos para o companheiro que está ao nosso lado, vendo não como se ele fosse realmente um problema espiritual, mas olhar para ele assim: você é o meu desafio. Esse é o meu desafio, sabe? E aí olhar com olhar espiritual, olhar com compaixão para poder seguir. E o terceiro recado é que quando as questões foram extremamente difíceis, segundo Emmanuel, e nós tivermos muita dificuldade de lidar com isso, que a gente procure sublimar o amor. Sublimar. Haverá situações em que você vai ter que aprender a sublimar. Por algumas circunstâncias que a vida vai nos pedir, você vai sublimar isso. Imagine o que é você ter um marido que aprontou com você a vida inteira, bebeu, fez, aprontou, aí resolveu ir embora de casa. Aí ficou uma paz, uma bênção. 15 anos depois ele volta, sifilítico, diabético, ele teve um AVC, agora ele já não consegue mais trabalhar, ele está com AIDS, ele está... Aí você vai dizer para ele: não, você vai procurar outro. O mais comum de acontecer, e nisso as mulheres são excepcionais, é que elas, muito frequentemente, quando eles chegam assim, ela põe para dentro. E os filhos dizem: mamãe. E ela diz frequentemente: meu filho, é seu pai. Né? Sublimar no sentido de que nós não podemos esperar do outro aquilo que o outro não pode dar. Às vezes a gente fica esperando que o outro dê aquilo que ele não aprendeu, ele não sabe fazer carinho, ele não sabe ser atencioso, ele não sabe. O máximo que ele pode fazer é aquele jeito grosseiro, é o jeito dele, é o que ele aprendeu. Se ele vem de uma história em que não teve afeto, como que vai dar afeto quem nunca recebeu? E a gente fica querendo que o outro dê aquilo que ele não tem para dar. Então é aceitar o outro do jeito que o outro é, não criar expectativas extraordinárias olhando o Janequine na televisão e angustiado porque ele não se parece. Não se parece, mas é... Não se parece. Não se parece. Mas tem vezes que a gente não consegue fazer isso. Tem vezes que a gente não consegue evitar que isso aconteça. E uma boa parte de nós já viveu essa experiência de nós termos decidido pela interrupção de uma relação conjugal em direção de outra. Se isso tiver acontecido, 3 coisas são importantes de serem buscadas. Primeira delas, não enlouquecer. Não, tem um povo que enlouquece quando percebe que está solteiro, diz: agora vai ser a minha vez. Então,
Aí você vai ver que de repente aquela relação foi um instrumento que permitiu com que aquela pessoa mantivesse um certo equilíbrio emocional. Então tomar cuidado para que isso, que a gente está dizendo, agora que eu vou começar a minha vida e tal, que a gente não faça bobagem. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que não faça o reverso da medalha, que não se amargue, que não odeie o mundo, que não guarde rancor, que não vire uma pessoa pessimista, que em tudo reclama, que se amargue por dentro, que se feche, que nós procuremos manter um certo equilíbrio. É claro que todos temos o direito de, numa perda, nos recolhermos para sentir, mas nós temos que garantir em nós a capacidade de sermos resilientes, ou seja, depois de um golpe, a gente se reconstrói. Então nós temos que aprender a nos reconstruir depois dos nossos golpes. Sofre o golpe, mas se reconstrói para frente. Resultado, é importantíssimo que a gente não enlouqueça, que a gente não se amargue e que a gente não envenene os nossos filhos. Não façamos isso. Ninguém merece isso. Ninguém merece ser odiado pelos seus próprios filhos. As relações são distintas e nós temos que separar as coisas. E nessa dinâmica, para que a gente possa concluir, queria deixar aqui alguns recadinhos finais que a gente consegue coletar sobre esse assunto dentro da literatura espírita. Primeiro, que a gente não decida as nossas vidas a golpe de machado. Segundo Joana de Ângeles, toda decisão tomada a golpe de machado, nós voltaremos a ela. Não tomemos decisões abruptas, intempestivas, emocionais. Se por algum motivo tivermos que tomar alguma decisão, que ela seja o mais harmoniosa possível, para trazer o menos trauma possível para nós, para nossos filhos, para o outro. Segundo, não prender quem deseja ir. No livro Sinal Verde, André Luiz diz que se alguém decide ir, não prenda, solta. Deixa a pessoa seguir seu destino. Não seja carrasco da história dele. Liberte. Deixe que o outro prossiga. E fundamentalmente, terminando aquilo que nós temos para falar, que a gente procure ao máximo nas nossas vidas viver a vida na plenitude, porque a coisa mais maravilhosa que a vida tem é a própria vida. É viver isso, é ter prazer nas coisas simples, nas coisas pequenas, porque quando a gente é jovem, a gente acha que a felicidade está nas coisas grandes, numa viagem internacional, numa casa grande, num carro novo. Tudo ilusão. Quando a gente ficar velho, a gente vai descobrir que foram as coisas mais simples as que deixaram as recordações mais profundas. Comer fruta no pé da árvore, comida da mamãe, são as coisas simples que a gente guarda. Então não nos iludamos com os recados do mundo que nos atraem para tantas direções. A singeleza da vida é que faz a verdadeira felicidade. Por isso, amemos com todo o amor que a gente tem para dar, que é mais do que nós estamos dando. Existe muito de amor dentro de nós que está guardado como se fosse um lastro para amanhã. Solta! Para que guardar? Amar mais os filhos, o cônjuge, a vida, as coisas, para que a vida seja menos pesada, para que ela seja mais leve e a gente possa ser mais feliz, porque as provas, elas fazem parte da existência, mas nós não precisamos tornar os nossos fardos mais pesados. Lutemos nesse sentido e trabalhemos tanto quanto a gente possa, para que a gente se desate dessa loucura do mundo e, desatando as questões da mágoa, do ódio, do perdão, nós consigamos fazer desde agora um futuro muito mais feliz na próxima existência, porque segundo Emmanuel, é daquilo que se planta que será justo colher. É preciso plantar primeiro, fazer aquilo que a gente quer, para que amanhã Deus nos dê aquilo que a gente quer receber, mas que ainda não plantou. Um bom dia para todos e muita paz. Esta foi a conferência proferida pelo Dr. Jorge Alberto Pelarra Canto, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na abordagem do tema Não Separeis o que Deus Juntou, Laços de Família. Palestra realizada na manhã de domingo, dia 13 de abril de 2014, no encerramento do 4º Congresso Espírita Brasileiro.